Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Nesse horário, você já sabe, a gente detalha o que anda acontecendo aí com o mercado do boi. Hoje, dá para dizer que temos, enfim, uma boa notícia. Ainda não é motivo de grandes comemorações, mas pelo menos, sabe aquele respiro, sabe aquela novidade de que alguma coisa está mudando aí no mercado? É isso que está acontecendo e a gente vai confirmar essa informação agora com o Iberville Neto, direto lá da Scott Consultoria. Tá aqui já o Iberville com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender um pouquinho dessa dinâmica de comercialização do boi. E eu começo te perguntando justamente dessa boa notícia. Como eu disse, ainda não é para estourar champanhe, mas enfim, é uma mudança começando? Será que dá para dizer isso? E que boa notícia é essa? Seja bem-vindo, Iberville. Olá, Alexander. Olá a todos. Alexander, o seu preâmbulo foi tão otimista que deve ter pecuarista achando até que a China voltou, né? Infelizmente não é isso. Mas o que a gente observa é que realmente o mercado ele está um pouquinho mais firme. Então, o que foi sendo dito aí até nos últimos dias, que a gente vinha observando o pessoal comentando, o mercado um pouquinho mais firme, e houve um ajuste positivo em São Paulo hoje. Então, esse fundo de poço parece que ele está perto, parece que ele foi encontrado. A gente segue com todas as dúvidas aí relacionadas à China, mas esse aumento de margem dos frigoríficos de mercado doméstico, essa situação do feriado na terça-feira, tudo isso acabou diminuindo essa diminuindo essa oferta de gado. Segunda não houve negociações praticamente, terça não houve pelo feriado, e ontem também um volume muito pequeno de gado. Então a gente tem observado esses ajustes positivos aí em São Paulo e em algumas regiões. Você achou que eu exagerei na dose, né, Iberville? Mas realmente contar para o produtor de que a arroba dele começa a ser valorizada nesse momento é importante. Eu acho que Não, eles vão claro. ficar contentes com essa notícia, viu? Não, Mas é uma boa sinalização, sim, Alexandre. Eu falei porque realmente é a notícia que todos estão esperando, é a é a bendita da abertura China, da né? China, né? É Mas, verdade. mas é isso sim. Muito É uma bem. notícia boa, sem dúvida. Agora, o Iberville, só para a gente entender essa movimentação, pelo menos essa mudança, né, de expectativa aí. Você já pontuou que foi muito em função aí da redução da oferta, né? E que nesse momento o frigorífico se viu na necessidade de comprar mais e para comprar mais teve que ofertar mais. Você acha que isso veio para ficar ou foi uma correção pontual aí só para fazer escala e depois volta tudo de novo? Alexander, as escalas elas não estão muito confortáveis, elas atendem em torno de 5 dias, não são escalas apertadas, mas eu acredito que o cenário ele tenha ganhado um pouco de firmeza. A gente, daqui ao longo de novembro, a tendência é que o volume de gado confinado se torne menor. A gente já tem observado isso, ele já está um pouco aquém do observado há algumas semanas, e a associação disso ao período de melhor escoamento, lembrando que os picos históricos no atacado, eles ocorrem nos últimos anos, não tem uma regra, não tem mas normalmente eles ocorrem em novembro. Então, se a gente pegar uma média dos últimos anos, pico do boi é em novembro, claro, não que isso vai acontecer esse ano por causa da queda forte agora, mas o pico do boi costuma ser em novembro, nos últimos anos, o pico da carne no atacado, e aí, em dezembro, nós geralmente temos o pico da carne no varejo, que é o momento de maior consumo ali do ano, da carne bovina, das diversas proteínas ali relacionadas à questão de 13º, contratações temporárias e o período de festas que realmente traz um adicional aí ao escoamento. Muito bem. Agora, essa reação, esse ajuste, na verdade, né? Não foi nenhuma reação, foi um ajuste nos preços. Ele aconteceu também fora de São Paulo? Sim, Alexandre, nós observamos ajustes positivos em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, nas 3 praças, em 3 das 4 praças, e no Rio Grande do Sul também houve ajuste positivo.
Lembrando que o Rio Grande do Sul ele já vem com um cenário de oferta restrita após a saída do gado ali para plantio das pastagens, a saída do gado das pastagens de inverno para o plantio da safra. Então, nas últimas semanas aí nós já temos observado essa falta de gado no estado. E houve a questão das geadas lá atrás também afetando a capacidade de suporte desse gado, o peso que esse gado ganhou e etc. Então, o Rio Grande do Sul ele vem num cenário mais enxuto já há algum tempo. Muito bem. Agora, vamos falar da China, já que não trouxemos o grande anúncio aí da volta da China, mas ontem saíram os relatórios, né, Iberville, de exportação, mostrando que realmente a China faz falta. A gente voltou a falar de números de exportação abaixo de 3 dígitos, né? A gente já estava acostumado aí com volumes acima de 100 mil toneladas, recuamos para algo em torno de 80, é isso? Isso, Alexandre, 82 mil toneladas. Em outubro de 2020 foram 163 mil toneladas. Então a gente teve uma queda de 49%. E realmente, como você disse, os 3 dígitos ali, exportações acima de 100 mil toneladas, elas têm sido frequentes e elas mudaram o patamar das exportações brasileiras nos últimos anos. Quando a gente olha há 2, 3 anos a gente falava aí de 60, 80, 90 mil toneladas, era um volume bom, e isso tem superado com folga. Tanto é que em outubro, aquela carne que saiu, que está ainda meio no limbo, só para a China foram algo em torno de 110 mil toneladas. Exatamente. Uma parte já está lá na China, né, aguardando autorização aí para entrada, outra parte ainda estocada aqui no Brasil, com autorização do Ministério da Agricultura para fazer estoques em containers externos, né, Iberville? Isso, Alexandre, essa sinalização, essa possibilidade que o Ministério da Agricultura ele abriu, realmente, ele deve ter tido solicitações para isso, mas nós não contamos com um cenário tão abarrotado de estoques pelo próprio volume que foi enviado ao longo de setembro. Então, as informações que nós tivemos aí são de que os abates realmente não ocorreram abates para gados, para carne ser enviada à China em setembro, de setembro em diante. Então, essa carne que foi escoada, essas 100 mil toneladas, elas foram da carne que já havia sido abatida. E claro que exceções e casos à parte sempre existem, a gente tem que, não dá para cravar isso, mas o volume maior dessa carne ele já tinha sido produzido e depois daquele dia 4 lá não estava mais sendo oficializada a produção de carne para a China. Então, o que saiu ao longo de setembro, a gente realmente acredita que tenha sido esse desafogamento logístico aí do processo. Então, nós não acreditamos que haja muita carne ou talvez esse volume seja bem restrito de carne aí nessas condições que o Ministério liberou. E nesse momento não tem carne sendo processada para a China mais? Não. Muito bem. Então, todas as contas que a gente fizer agora são buscando cenários sem China, certo? Isso. O que a gente tem hoje é um final de ano com economia melhor, com escoamento melhor, todas as questões relacionadas, o desemprego ainda está em alta, a gente tem uma inflação forte, etc. Mas final de ano sempre tem o seu efeito positivo. E oferta de confinamento terminando, o cenário de pastagens melhorando, o pecuarista veio de um ano aí em que no Brasil Central teve lugar que a gente teve seca, geada e fogo. Então, foi um ano muito, muito feio para o pecuarista, ali do ponto de vista de produção, de tensão. Em preços, a gente tem uma média de preços muito interessante em 2021 ainda, mesmo com essa queda recente. Quando a gente faz a média, a gente tem uma alta em torno de 40%, na comparação com o mesmo período do ano passado, média anual. Então, esse pecuarista ele vem de anos de capitalização. Claro que aqui eu estou falando pecuarista de uma maneira geral. Quando a gente entra na questão da relação de troca, o pecuarista que faz recria engorda, que compra milho e trabalha de maneira mais intensiva, aí a conta já vai apertando. Eu estou pensando receita. Então, são anos que vêm trazendo um certo conforto ali para o caixa da pecuária. E aí a associação de um ano que foi muito apertado do ponto de vista de seca, de disponibilidade de pastagens ao longo do ano,
A hora que o pecuarista vê esse cenário um pouco mais de fôlego do ponto de vista de chuvas, a nossa expectativa é que as vendas vão ser muito compassadas nessas próximas semanas, nesses próximos meses. O pecuarista vai aí segurar o que der, pelo menos isso não é uma indicação, né? Porque cada pecuarista tem os seus custos, cada pecuarista sabe o risco que está disposto a tomar e etc. Mas se o pecuarista teve ímpeto e vontade de manter um pouco esse gado, vontade não, né? Era o que dava para fazer no momento de manter esse gado em confinamento. A hora que a gente entrar no cenário de gado oriundo de pastagens, a gente acredita que realmente a oferta vai ser bem limitada. Muito bem. Bom, Iberville, mas o fato é que a gente não pode abandonar a China. Tecnicamente, a China faz falta como a gente viu aí nos números da exportação desse último mês, o mês de outubro. Algum sinal de que a China pode voltar? Alexander, nos últimos meses aí a gente tem sempre ouvido boatos e etc. Então eu não vou nem... Toda semana tem algum dia que está dizendo. Eu vou me ater a alguns números da conjuntura ali da China que eu acredito que possam ajudar a estimular o interesse deles. Agora, tal dia é esperado que volte, a gente realmente não tem confirmação e até onde eu sei é sempre uma especulação que vai surgindo, em algum momento ela vai acertar, né? Porque a gente está com especulação desde setembro, em algum momento quando voltar alguém vai ter acertado. Mas quando a gente considera os preços do suíno na China, por exemplo, lembrando que o suíno na China foi o grande vetor de toda essa situação de explosão de compras da China. Então, em 2018, nós tivemos o surto de peste suína africana, queda da produção de suínos, consequentemente, elevação dos preços, e isso fez com que o país comprasse mais do mundo inteiro. Então, nós vínhamos com os preços do suíno, agora eles recuperaram a produção, pelo menos recuperaram em boa medida essa produção, e nós vínhamos com preços do suíno em queda forte ao longo de 2021, quase todo. Mas agora, nas últimas 3 semanas, os preços do suíno, esse aqui são preços do suíno vivo na China em dólares, para uma referência. Eles já há 3 semanas vêm subindo. Então eles já estão nos maiores patamares desde julho. Não é uma alta histórica, mas é um início de uma recuperação. Quando a gente observa o gráfico, ele teve um vale, e esse vale, inclusive, foi o pior preço desde 2019. Mas depois desse vale, ele tem se recuperado um pouco. Isso nos mostra o quê? Isso pode indicar o quê? Pode indicar que a China esteja com estoques um pouco mais enxutos. Essas questões de coronavírus lá e a indicação do próprio governo de que a população estoque alimentos gerou altas relevantes em alguns casos aí de vegetais e hortifruti, etc. Eu vi um gráfico recentemente sobre isso. E no caso da carne também não é diferente. Pode ser um dos motivos que tem colaborado com esse movimento, sim. Mas nós também temos o efeito dos preços do suíno em queda com alimentação em alta, gerando uma diminuição da atratividade. Então, todo mundo foi para produzir um suíno que estava pagando muito bem, e agora esses preços em queda e os preços do milho em alta no mercado internacional geram uma diminuição da atratividade, consequentemente um abate até de matrizes. Então, para 2022, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já trabalha com uma produção mais contida de carne suína na China, uma importação maior de carne suína, de frango e bovina na comparação com 2021. Então, essa recuperação que vinha mais forte para 2022, o próprio Departamento de Agricultura já está mais cauteloso quanto a isso, por questões conjunturais e de atratividade da atividade. O que seria um cenário de oportunidade para o Brasil? O boi brasileiro está barato, Iberville? Sim, o boi brasileiro, com essa alta do dólar e com essa queda do boi, nós estamos aqui, considerando os principais exportadores, nós estamos com a arroba mais barata em dólares. A nossa arroba está em torno de $47, frente a outras cotações aqui, que eu tirei da tela aqui, mas vamos lá. Brasil, $46 por arroba. Argentina, 59. Lembrando que a Argentina está com uma situação de limitação também. Então, a Argentina, cada planta, isso varia de planta para planta, mas o foco deles tem sido o mercado doméstico. O governo tem limitado exportações com o objetivo de conter a inflação.
e isso varia, de quanto essa limitação varia conforme o histórico de planta, etc. Mas isso faz com que os frigoríficos argentinos precisem optar por vender para a China ou vender para outros mercados, já que eles estão vendendo bem menos, se eles têm acesso a alguns mercados, dependendo da planta, que pagam mais. Então, a tendência é que a Argentina não seja não dispute muito esse mercado num horizonte mais próximo, além da questão de preços, que a nossa carne está mais barata. Uruguai, a gente está falando de $69 por tonelada, por arroba, desculpa. Paraguai, $52, Austrália, $106, Austrália com esses preços explosivos aqui, vindos de condições adversas climáticas nos últimos anos, e exportações fortes também nos últimos anos, isso acabou deixando uma oferta mais enxuta, no caso da Irlanda, que a gente acompanha mais pela relevância dela dentro da União Europeia ali, do que efetivamente por ser um grande player, mas a arroba está em $73 e Estados Unidos $65. Lembrando que os Estados Unidos, eles aumentaram muito as exportações de carne bovina para a China neste ano, mas apesar desse aumento, o que eles exportaram até o momento, em 2021, não supera muito o que nós exportamos em setembro para o mesmo país. Então, eles aumentaram muito em percentual, mas não estão em volumes que preocupem, pelo menos não atualmente, frente a outros grandes vendedores aí. Muito bem. Iberville, tem uma pergunta aqui do Edio Sander, da Cooper Aliança, lá de Guarapuava, no Paraná. Ele quer saber como é que está a margem da indústria, considerando o preço atual da arroba e os preços no atacado, obviamente sem a China no mercado, né? Tá certo. Bom, vamos lá. Eu queria mandar um abraço, aproveitando aqui, já que veio a pergunta, agradecer a pergunta, mandar um abraço pro pessoal da Cooper Aliança, que está sempre com a gente aí. Então vamos lá, Alexandre. O que a gente tem? A gente tem uma margem do equivalente Scott carcaça, que é o quê? A receita com a venda da carcaça, mais derivados, mais couro, sebo, miúdos, etc., em relação ao preço pago pelo boi gordo. Então, como o boi gordo caiu e a carne no atacado caiu menos, né, desde o início dessa questão toda, houve uma recuperação da margem da indústria. Isso aqui sempre considerando o mercado doméstico, mas essa margem está em 20,7%. E 20,7% é em torno de 4 pontos percentuais acima da média, 4 a 5 pontos percentuais acima da média histórica. Quando a gente considera o equivalente Scott desossa, que aí é a venda de todos os produtos do abate no mercado doméstico, mais de um animal desossado, essa margem está em 23%, também acima da média histórica, que foi em torno que gira em torno de 20%. Essas duas margens aqui estão próximas, se não estiverem nas máximas, estão muito próximas das máximas dos últimos 2 anos. Então, o frigorífico de mercado doméstico ele está com essa margem interessante. Isso até é um dos fatores que mantém o nível de abates com um certo piso, né? Então, essa margem vai aumentando, o preço do boi caiu, a margem foi aumentando e os frigoríficos tendem a aumentar a boca aí para comprar essa boiada para destinar ao mercado doméstico. Mais um fator, então, que justifica essa melhora da demanda aí para acontecer, Iberville. Isso, os frigoríficos podem também estar esperando essa melhoria da demanda e já se programando, aproveitando que a margem está boa e comprando um pouco mais para garantir, porque se a China voltar, a tendência é que o mercado suba, né? Mesmo quando a gente considera aquela lacuna da carne sair daqui e chegar lá até o Ano Novo Chinês, que tem sido muito dito e que faz todo sentido, se essa carne estiver indo para o período de Ano Novo Chinês, ela está com um nível de demanda e depois ela vai estar num nível mais calmo de demanda, esse raciocínio é muito, muito válido, mas a gente tem que lembrar que depois do Ano Novo Chinês tem toda uma recomposição de estoques também. Então, se esse Ano Novo Chinês tiver recebido a carne brasileira antes, vai ser uma carne mais bem negociada pelo vendedor brasileiro? Sim, mas depois desse Ano Novo Chinês, esse consumo, de um jeito ou de outro, ele vai ocorrer lá. Então, ele vai precisar de uma reposição de estoque. E por isso que nós acreditamos que China voltando, deva voltar com bons volumes comprados, ainda que possivelmente menos ávida se não for chegar a tempo desse Ano Novo, que acontece no início de fevereiro de 2022, né? Boa. Muito bom. Iberville Neto, meu caro, muito obrigado, viu? Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos. É um prazer. Grande abraço, até a Um próxima. abraço. Muito bem, com essas informações do Iberville Neto, a gente encerra, portanto, a nossa transmissão. Agradecendo a sua participação, a sua audiência. Daqui a pouco tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro, ao vivo, aqui pelo Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.